Olá, meu nome é Jaquelane, sou graduada em matemática, pós-graduada em educação da matemática, com mestrado, graduada também em direito pela Faculdade do Vale do Rio Doce, né, a FADVALE. Tenho o MBA também em direito do trabalho e direito previdenciário. Sou advogada e atualmente sou professora aqui na FADVALE com a disciplina Direito Previdenciário. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Estaremos dando início agora a mais um seminário de Direito pela FADVALE Online. Meu nome é Jaquelane e o tema que trataremos são períodos de carência. Então, para iniciar, quero dizer a vocês o seguinte, olha, o período de carência é um instituto que tem previsão legal lá na Lei 8.213 de 91. Em quais os artigos? Dos artigos 24 ao artigo 27, e também nós vamos ter a previsão lá no Decreto-Lei 3.048 de 99. Bom, mas o que vem a ser um período de carência? Bom, todos já sabem que a carência é algo que você vai ter que contribuir de forma pelo menos mínima para ter direito a algum tipo de benefício. No caso do benefício previdenciário, o período de carência, ele é exatamente o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário possa fazer jus a algum benefício. É lógico que devem ser consideradas as contribuições a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, o que eu disse agora para vocês é uma definição legal que está contida lá no artigo 24, caput da Lei 8.213/91. Acontece o seguinte, que o parágrafo único desse artigo, ele vem sofrendo desde 2016 algumas alterações. Primeiro, o seguinte, o que falava o parágrafo único deste artigo 24? Falava o seguinte, olha, aquela pessoa que perdia a qualidade de segurado, ela, para readquirir a sua qualidade de segurado, ela teria que voltar a contribuir para a Previdência Social, no mínimo 1/3 do número de contribuições que eram exigidas lá no artigo 25, incisos 1 e 3. Então, com o passar do nosso curso, vocês vão verificar quais são esses períodos que estão lá neste artigo 25, inciso 1 e 3. Bom, mas qual foi essa alteração, ou quais foram essas alterações que foram sofridas aí, o parágrafo único? Acontece o seguinte, em 2016, veio a medida provisória 739, onde nessa medida provisória, ela revogou o parágrafo único e essa medida provisória previa o seguinte, olha, uma vez que o segurado perde a sua qualidade, para ele readquirir, ele terá que fazer o pagamento de contribuições pelo mesmo período que está previsto lá no artigo 25, inciso 1 e 3. Aí o que acontece? Bom, anteriormente, lá no parágrafo único do artigo 24, essa pessoa, ela teria que contribuir o quê? 1/3 do período correspondente ao período de contribuição previsto no artigo 25, incisos 1 e 3. Então, quais são esses períodos? É o seguinte, para o segurado conseguir, né, o seu deferimento de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele teria que demonstrar para a Previdência Social que ele já estava filiado e que ele já estava fazendo a contribuição de no mínimo 12 meses.
Então, essa previsão aí está lá no artigo 25, inciso 1, ou seja, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a pessoa precisava comprovar 12 contribuições vertidas para a Previdência Social. Depois, o inciso 3, nós vamos ter lá do mesmo artigo, né, que é o artigo 25, a previsão do seguinte, olha, para o segurado ter direito ao salário maternidade, essa segurada, ela precisa contribuir no mínimo 10 contribuições para a Previdência Social. Mas são todas as seguradas? De antemão, já falo para vocês que não são todas as seguradas. Só são aquelas seguradas que estão na categoria de contribuinte individual, facultativa e segurada especial. Só essas seguradas é que precisam comprovar essa carência. Bom, então, no parágrafo único falava assim, olha, então se a pessoa que requer um auxílio-doença, ela tem que readquirir a sua qualidade de segurada, ela não vai precisar pagar aquelas 12 contribuições, mas ela vai pagar até essa parte, que representa o quê? 4 contribuições. Então, quando ela retoma a sua qualidade de segurado, lá na vigência do parágrafo único, ela então tinha que verter para a Previdência Social 4 contribuições. Já lá no inciso 3, ela, como precisava de 10 contribuições, até essa parte daria 3, alguma coisa, que vai representar as 4 contribuições da mesma forma. Ou seja, uma vez perdida a qualidade segurada, ela, para readquirir, ela teria que voltar a contribuir para a Previdência Social com 4 contribuições. Ela poderia pagar essas contribuições de uma única vez? Não. Por quê? Porque a carência, ela é contada de mês a mês. Então, ela teria que pagar um mês, pagar o outro e assim sucessivamente para readquirir a qualidade segurada. Então, com a medida provisória 739, o que aconteceu? Foi falado o seguinte, olha, a Previdência Social estabelece o seguinte, quando a segurada ou segurado perder sua qualidade, ele terá que verter para a Previdência Social pelo mesmo período que está contido no artigo 25, inciso 1 e 3, ou seja, 12 meses para a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença e 10 meses para o salário maternidade. Aí o que acontece? Essa medida provisória 739 de 2016, ela perdeu a vigência. E ao perder a vigência, voltou novamente o parágrafo único do artigo 24. Então, as pessoas só precisavam pagar só até essa parte daquelas contribuições previstas no artigo 25, inciso 1 e inciso 3. Então, só que depois disso, veio uma nova medida provisória, a medida provisória 767 de 2017, onde também repetiu, todos os dizeres lá da medida provisória 739, ou seja, a pessoa teria que contribuir durante 12 meses para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, se ela tivesse perdido sua qualidade de segurado, e para o salário maternidade ela teria que contribuir 10 meses. Daí, quando foi agora, no mês de junho de 2017, a Lei 13.457 revogou essa medida provisória 767. Então, a Lei 13.457, ela incluiu o artigo 27A na Lei 8.213, falando o seguinte, olha, no caso de perda de qualidade segurado, para efeito da carência, para a concessão dos benefícios de que trata a lei, o segurado deverá, a partir da nova filiação, ele deverá contribuir para a Previdência Social exatamente a metade do período que está previsto lá no artigo 25, inciso 1 e 3. Ou seja, a partir do momento que a pessoa perde a sua qualidade de segurado, ele, para readquirir essa qualidade, ele deve contribuir para a Previdência Social, a metade, ou seja, para pedir o auxílio-doença ou para pedir a aposentadoria por invalidez, ela deve contribuir durante 6 meses.
e o salário maternidade durante 5 meses. Então, esse artigo 27A, ele foi incluído por esta lei 13.457 de 2017. Bom, mas eu quero falar para vocês também o seguinte: quais são as regras de início de contagem do período de carência? Eu já disse para vocês o seguinte, olha, a carência ela é contada mês a mês. E quero abrir um parênteses para falar o seguinte: a carência ela é diferente de tempo de contribuição. Enquanto a carência você tem aquela contagem mês a mês, o tempo de contribuição você vai ter a contagem dia a dia. Além disso, o tempo de contribuição, você pode fazer o recolhimento de contribuições passadas. Então, vamos supor que uma pessoa lá já foi filiada da Previdência Social, mas por algum motivo ela parou de contribuir. Se essa pessoa voltar a contribuir para a Previdência Social, ela poderá contribuir àqueles retroativos. Só que esses retroativos que ela vai contribuir, né, que ela vai pagar para a Previdência Social, não vão valer como carência. Esse período só valerá como tempo de contribuição. Então, isso é importante, fazer essa diferenciação de tempo de contribuição e de carência, tá? Então, o que acontece? As regras do início de contagem do período de carência, ela vai variar de acordo com o tipo de segurado. Por exemplo, se for segurado empregado, se for trabalhador avulso, se for contribuinte individual que preste serviço para a empresa e também se for o empregado doméstico, essa carência vai ter início a partir do primeiro dia da filiação desse segurado. Agora, se for outro tipo de segurado, por exemplo, o segurado contribuinte individual que não presta serviço para a empresa e o segurado facultativo, bem como o segurado especial, este povo aí só terá a sua carência contada a partir da primeira contribuição paga, gente, mas sem atraso. Não pode ter atraso nessa primeira contribuição, porque senão não poderá ser contada como carência. Então, preste atenção mais uma vez: o contribuinte individual que não prestou serviço para a empresa, o segurado especial e o segurado facultativo só terá o cômputo ali do período de carência a partir do momento que ele pagar a primeira contribuição sem atraso, ok? Agora, quais são os períodos de carência que a lei exige? Eu já, de antemão, já falei para vocês de 2, que estão lá no artigo 25, inciso 1 e 3. Primeiro, no inciso 1, nós vamos ter o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que nós precisamos de uma carência de 12 meses. Já o inciso 2, nós vamos ter aposentadorias por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Essas aposentadorias, nós precisamos de 180 contribuições mensais. Já o salário maternidade, que eu já falei para vocês anteriormente, as seguradas, né? No caso, contribuinte individual e a contribuinte facultativa, tá? Essas pessoas, assim como a segurada especial, vão ter que comprovar 10 meses de carência. E a empregada? E a empregada doméstica? E a trabalhadora avulsa? Não precisa comprovar essa carência de 10 meses para ter direito ao salário maternidade? Não, elas não precisam comprovar essa carência. É só mesmo, são estas pessoas que eu acabei dizendo para vocês, contribuinte individual, facultativa e especial, que precisam fazer a comprovação desta carência, tá? Agora, todos os benefícios da Previdência Social exigem carência? Não, não são todos que exigem a carência. São aqueles que eu já disse para vocês que está lá no artigo 25, tá? Agora, os que independem de carência, quem são? Por exemplo, o auxílio acidente, não depende de carência, o salário família, a pensão por morte, o auxílio reclusão, também todas aquelas doenças que estão tipificadas no artigo 151 da Lei 8.213 de 91, que
é uma lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência Social. Quem for acometido daquelas doenças que estão ali tipificadas também não precisam comprovar carência. Além disso, nós vamos ter a reabilitação profissional, que não precisa de carência, e também o serviço social. Bom, eu quero falar para vocês aqui de uma questão muito importante que diz respeito às aposentadorias. Por quê? Olha, quando a Lei 8.213 de 91 entrou em vigor, é claro que aquelas pessoas que estavam filiadas anteriormente a essa lei, elas precisavam de um período, de uma regra de transição para saber como que elas iam se aposentar. Por quê? Porque antes da lei 8.213 de 91, as pessoas, para se aposentar por idade, por exemplo, elas precisavam ter uma carência de 60 contribuições. E aí vem a lei 8.213 e fala assim, olha, agora a pessoa para se aposentar por invalidez, a pessoa para se aposentar, desculpa, por invalidez não, a pessoa para se aposentar por idade, por tempo de contribuição e aposentar pela aposentadoria especial, ela vai ter que ter no mínimo 180 contribuições. Então mudou de 60 para 180. Então aquelas pessoas que estavam já afiliadas à Previdência Social antes de 1991, foi criada uma tabela que está lá no artigo 142 da Lei 8.213 de 91, falando o seguinte, olha, dependendo o momento que essa pessoa completar a idade para se aposentar, essa pessoa, então, ela não vai ter que atender este requisito de 180 contribuições. Só vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa completasse, seja homem ou mulher, completasse 60 anos de idade, a mulher, ou 65 anos de idade, se homem, no ano de 2006. Pela tabela, né, de transição, fala o seguinte, olha, aquela pessoa que completar, né, as exigências para aposentadoria no ano de 2006, ela não precisará ter como carência os 180 meses de contribuição. Ela vai ter como carência os 150 meses. Aí o que ocorre? Essa pessoa basta comprovar essas 150 contribuições. Ela não precisa comprovar 180, porque se ela comprovar 150, ela já vai ter o direito de se aposentar. Acontece o seguinte, essa questão, ela gerou algumas polêmicas, principalmente em relação àquelas pessoas que, por exemplo, pagaram o INSS até um certo ponto, e aí depois eles cessaram o pagamento e ficou um certo tempo sem fazer o pagamento, sem verter as contribuições para a Previdência. E aí depois elas falaram assim, nossa, agora eu tenho condição de pagar, então eu vou voltar a contribuir para a Previdência Social porque eu quero me aposentar. Então, o que acontece? Essas pessoas que voltam a contribuir para a Previdência Social, mas que elas estão lá naquela regra de transição, porque elas completam idade, naqueles períodos que estão na tabela de transição, essas pessoas, elas, ao readquirir a sua qualidade de segurado, o que vai acontecer? Elas vão poder contribuir somente aquela quantidade de contribuições que estava faltando. Então, exemplificando, eu disse agora que uma pessoa que completa 60 anos se mulher ou 65 anos se homem, se ela completou essa idade no ano de 2006, ela precisaria de quantas contribuições? 150. Então, não é justo se agora ela voltar à sua qualidade de segurado, o INSS virar para ela e falar assim, olha, não, você só tem, por exemplo, 120 contribuições, você vai ter que pagar mais 60 para você ter direito ao seu benefício. Não, não vai ser assim. De que forma vai acontecer? A partir do momento que essa pessoa volta a manter a sua qualidade de segurado, se ela tinha lá, vamos supor, 120 contribuições para o INSS, ela já tinha vertido 120 contribuições e ela completou a idade no ano de 2006, o que ocorre? 120 para 150, que é a previsão da tabela no artigo 142, então vai ficar faltando apenas o quê?
30 contribuições. Então, ela vai poder contribuir essas 30. É claro que ela não vai contribuir de uma vez, porque eu já falei para vocês que carência é diferente de tempo de contribuição. Então, ela vai contribuir mês a mês as 30. E aí, depois, quando ela alcançar as 150, que é a previsão, para quem completou a idade em 2006, ela então terá o seu direito conquistado para se aposentar, ok? Então, eu gostaria de enfatizar exatamente essa questão, porque nós temos, inclusive, a súmula 44 da TNU, que fala o seguinte, olha, para o efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência, prevista no artigo 142 da Lei 8.213, ela deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para a concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posterior, que foi o exemplo que eu dei para vocês. E nós temos também um julgado do STJ falando o seguinte, olha, mesmo que a pessoa inscrita antes de 1991 não mais apresente condições de segurado, caso esta pessoa restabeleça essa condição, ela terá o direito à aplicação da regra de transição prevista no artigo 142, ok? Mas o que eu quero enfatizar também para vocês neste momento, onde a gente está falando sobre período de carência, é o seguinte, é um questionamento feito por muitos. Bom, uma vez que eu estou em gozo de benefício por incapacidade, este período que eu estou em gozo de benefício por incapacidade, ele vai ser computado para efeito de carência? Olha, isso aí veio tendo várias discussões. E daí nós tivemos na ação civil pública, tá, a seguinte decisão. Olha, para os benefícios requeridos a partir de 19 de setembro de 2011, fica garantido o cômputo, tá, para fins de carência do período em gozo de benefício por incapacidade, inclusive aqueles decorrentes de acidente de trabalho. Agora, tem um detalhe. Para que este período aí, que a pessoa ficou gozando de benefício por incapacidade, para que este período seja computado como carência, é importante que você tenha feito o quê? Que você tenha feito contribuições intercaladas, ou seja, a partir do momento que aquele beneficiário, ele cessou ali o seu auxílio-doença ou a sua aposentadoria por invalidez, ele deverá imediatamente verter novas contribuições para a Previdência Social, porque nós precisamos ter aquele período em que houve realmente o afastamento, mas temos que ter logo depois, logo em seguida, as contribuições sendo vertidas novamente para a Previdência Social, tá? Então, nós vamos encerrar aqui, inclusive mostrando para vocês, aliás, comentando para vocês a súmula 73 da TNU, falando que o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência, quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a Previdência Social. Então, este assunto esgota-se aqui. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até breve.